Olá a todos e a todas. Me chamo Ana Luísa Adsoy Weiler e irei apresentar o trabalho Violência no Namoro, análise do fenômeno à luz dos estudos realizados no Brasil, escrito juntamente com Bruna Schmitz da Silva e Ana Sofia Antunes das Neves. O presente trabalho traz à discussão o tema da violência no namoro, com o objetivo de caracterizar o fenômeno, as suas dinâmicas e os seus efeitos no desenvolvimento dos e das jovens. Espera-se que este artigo possa abrir novos horizontes de pesquisa, por forma que não apenas se identifiquem as necessidades existentes do ponto de vista da investigação, mas também do desenvolvimento de políticas públicas que possam melhor prevenir e combater a violência na intimidade dos e das jovens brasileiras. E para isso serão analisadas produções acadêmicas brasileiras acerca do fenômeno. Para isso, então, é necessário trazer alguns conceitos. Por exemplo, o que é o namoro, que é o contexto no qual adolescentes e jovens exploram os papéis que irão desempenhar em seus relacionamentos na fase adulta. O que é a violência, que segundo a OMS é o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. O que é a violência no namoro, que é quando o conflito dentro do namoro evolui para a violência. Aí estamos falando da violência do namoro, conceito que surgiu em 1981 com o trabalho do sociólogo James Michael Makepeace, que começou a observar que se focava muito na violência conjugal e na violência contra a criança, havendo um hiato entre a violência que existia dentro do namoro e dentro das relações de noivado. Então esse sociólogo verificou a importância de estudar as dinâmicas de violência dentro das relações de namoro e de noivado, considerando que elas podem ser a base da violência conjugal. Sendo assim, a violência no namoro comporta uma gama de comportamentos violentos, quais sejam o psicológico, físico e sexual. E é difícil conceituar esse tipo de violência devido ao seu dinamismo. Os principais protagonistas da violência no namoro são adolescentes e jovens, os quais vivenciam um período da vida na qual todos os comportamentos, inclusive os violentos, apresentam-se com uma maior intensidade. Assim como em qualquer comportamento agressivo, são vários os fatores que podem desencadear a violência no namoro, dando-se particular atenção à influência do contexto social, concretamente aos mitos e às crenças, legitimadoras da violência envolvidas na sua prática, bem como ao significado simbólico de domínio e poder que estas agressões tendem a ter nessas dinâmicas relacionais. Ou seja, na adolescência as diferenças entre papéis de gênero são alteradas, expandindo-se, de modo que pode ser consentida alguma forma de violência quando interpretada como uma forma de amor ou como aceitável em alguns contextos, por exemplo, o ciúme. Comportamentos abusivos serem percebidos como acontecimentos passageiros, não os reconhecendo como condutas violentas. Fernando Nascimento e Rosineide Cardeiro afirmam que, apesar de haver semelhanças entre a violência no namoro e conjugal, algumas diferenças devem ser destacadas, tais como a fluidez no relacionamento, ou seja, o tempo que o namoro ele dura relacionado quando comparado ao casamento, a inexistência de independência financeira, a ausência de filhos ou bens compartilhados. Contudo, isso não torna essa violência menor do que a conjugal. As autoras destacadas afirmam que os relacionamentos violentos têm por base crenças e estereótipos de gênero, construídas ao longo da história da humanidade, que tratam as mulheres de forma desigual perante os homens. No Brasil se observa que, embora um dos marcos da luta feminista tenha sido a violência cometida pelo namorado de Ângela Diniz, o tema não adquiriu centralidade nas lutas feministas, dando ênfase à violência conjugal, que deve ser objeto de reflexão, já que, por exemplo, a Convenção do Belém do Pará e a Lei Maria da Penha reconhecem a violência no namoro como forma de violência doméstica. Inclusive, o Supremo Tribunal de Justiça, na súmula 600, diz que para a configuração de violência doméstica familiar, prevista no artigo 5º da Lei 11.340, não se exige coabitação entre autor e vítima, bastando nesse sentido a existência de vínculo relacional atual ou passado entre a vítima e o autor para que se caracterize o crime de violência doméstica. Em que pese tais normativos, a falta de informação e divulgação do fenômeno faz com que o mesmo não seja discutido, principalmente nas escolas onde se observam os maiores índices de violência no namoro. Ou seja, a maioria das pessoas não sabem que a vítima de violência no namoro ela é protegida pela Lei Maria da Penha. Uma pesquisa realizada em 2008 por Fernando Nascimento, publicada em 2009 sob o título Namoro e Violência, um estudo sobre amor, namoro e violência entre jovens de grupos populares e camadas médias, contou com 26 entrevistas de jovens residentes da cidade de Recife, entre 18 e 29 anos, namorando durante no mínimo 3 meses, onde ela destacou que há um idealismo no namoro e que a violência passa despercebida uma vez que justificada como sendo amor.
Um outro estudo, realizado por Minai e colaboradores, em 10 capitais brasileiras, contou com a participação de 3.205 jovens de 15 a 19 anos, maioria meninas, onde restou evidenciado que 86,9% dos participantes já foram vítimas de violência no namoro, 86,8% já praticaram algum ato caracterizado como violência dentro do relacionamento, percebendo-se que 76,6% dos participantes foram ao mesmo tempo vítima e agressor. Nesse contexto, destacamos a violência verbal, como sendo 85% dos participantes como vítima e 43,8% tendo sofrido violência sexual. Esses são os dois principais estudos, cabe aqui destacar, que foram realizados no Brasil até o momento acerca da violência no namoro. Caridade refere que a violência no namoro se associa aos diversos problemas relacionados ao comportamento físico e emocional e à saúde mental, desencadeando a longo prazo o consumo de substâncias, sintomas de depressão e ansiedade, perturbação de estresse pós-traumático, ideação suicida, pobre desempenho acadêmico ou mesmo envolvimento em comportamentos antissociais e comportamentos sexuais de risco e outras formas de violência interpessoal. Para Neves, a violência no namoro não faz distinção de gênero, raça e situação socioeconômica, uma vez que está presente na sociedade em esfera global, se apresentando em idades cada vez mais precoces com o aumento das tecnologias. Nesse sentido, faz necessário dizer que os espaços virtuais são cada vez mais presentes na vida dos jovens, assumindo um papel cada vez maior nos relacionamentos, seja para dar início à relação como para manter a mesma. As consequências causadas pela violência no namoro dentro das redes sociais são tão perigosas quanto a violência que ocorre fora dela, principalmente considerando o caráter de que você pode salvar aquilo que está na internet e que você não perde aquilo que é colocado. Então, o sexting, o cyberbullying, o cyberstalking são violências que acontecem dentro do namoro e que são tão perigosas quanto as que ocorrem fora dela. A violência no namoro, por se tratar de uma violência que ocorre no período em que não há coabitação, filhos, dependência financeira, pode ser facilmente tratada, cessada no momento em que a vítima busca por ajuda, seja ela informal ou formal. Claro que para isso a vítima precisa saber que está sofrendo um tipo de violência e ter um local seguro onde ela possa falar sobre isso. Então, para que esses problemas não se desenvolvam para além da relação do namoro, é de suma importância a implementação de medidas de prevenção que ofereçam às vítimas o apoio e segurança que precisam, promovendo acesso aos serviços de saúde, apoio e diálogo aberto, estimulando comportamentos de busca de ajuda entre adolescentes envolvidos em situação de violência no namoro. A escola como sendo o local inicial para a implementação dos programas de intervenção, por ser onde os jovens não só produzem e mutam os comportamentos que trazem de casa, mas também se desenvolvem em seus relacionamentos. Por fim, assim como os programas de prevenção à violência de gênero, a intervenção, no âmbito da violência no namoro, deve ter como principal foco a ressignificação dos padrões sociais, que são a base dos relacionamentos abusivos e violentos. Portanto, devem representar estratégias relevantes para transformações culturais que modifiquem efetivamente a curva ascendente de homicídios, feminicídios e violências em geral, que atinge especialmente a juventude brasileira. Considerando, então, por fim, os índices elevados de violência doméstica e contra a mulher no país, e muito particularmente as taxas significativas de feminicídio, é urgente apurar-se de que realidade falamos quando o tema é violência na intimidade entre jovens. Se a violência no namoro é preditora da violência na intimidade adulta, a sua prevenção poupará certamente a vida de muitas mulheres. Deste modo, faz-se necessário o aprofundamento nos estudos acerca do tema para que se possa promover meios de prevenção à violência no namoro, principalmente dentro das escolas, uma vez que é o local onde estão os protagonistas do fenômeno. Agradecemos pela atenção e esperamos que tenham gostado do nosso trabalho.